Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente vai começar então a nossa primeira formação, nosso encontro 1, que é Primeira Infância e Jornalismo Local. Eu vou começar apresentando a Maiara. A Maiara Penina é mãe, jornalista, especialista em educação infantil, dedica seu trabalho à pesquisa e produção de conteúdo sobre mulheres e crianças. Ela é cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia, foi editora do Catraquinha e do portal Lunetas. Em 2021, foi fellow do Dart Center for Journalism and Trauma na Universidade de Columbia, de Nova York, investigando o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças na primeira infância. Então, a Mayara já está aí, né? E eu vou deixar ela apresentando. Boa noite, Mayara. Boa noite. Olá, Ares, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Porque eu acho que esse fone é meio ruim. Sim. Eu tô Sim. Daqui a uns 5, 10 minutos eu vou ter que dar uma paradinha só para atender a porta. E meu filho está chegando da escola, mas eu atendo a porta e volto, tá? Bom, acho que eu posso começar me apresentando. Eu consigo, querida, botar minha apresentação aqui? Consegue. Você clica ali na setinha, ali embaixo, do lado da mãozinha, apresentar, e aí seleciona apresentar a janela inteira, e aí aparece. Não acho transmitir essa reunião, música ativa, tela cheia. É aqui? Não sei. Ah, é apresentar agora. Isso. Boa? Foi. Só não está no modo apresentação, a gente está vendo o seu PowerPoint. Tá. Onde que apresenta aqui? Do lado do compartilhar tem a apresentação de slides. Tá, então, para começar, para quem não me conhece, eu já conheço algumas carinhas aqui, muitas carinhas aqui. Eu sou Maiara, eu achei muito chique essa minha carinha, assim, com a minha apresentação, assim. Eu sou Maiara, sou jornalista, a minha história com primeira infância e se relacionando com jornalismo começou um pouco antes da minha gravidez. Eu sou mãe de um menino de 9 anos, do Joaquim. Eu passei por algumas organizações que trabalham com o tema educação e infância, né? Eu trabalhava no Aprendiz na época que eu engravidei do meu filho. E eu estava bem no momento de... Eu estava na faculdade, eu estava bem no momento de fazer meu TCC, estava no último ano da faculdade. E estava pesquisando sobre parto e nascimento, porque eu ia viver isso. E aí eu escolhi este como tema do meu TCC. Eu escrevi um livro-reportagem sobre assistência ao parto no Brasil, que chama Despertar para o Parto, Como Nascem e Como Poderia Nascer as Crianças Brasileiras. E é um livro que traz um panorama assim, de como que é a assistência ao parto no Brasil e contava um pouco a minha experiência pessoal com gestação e parto também. E aí, desde então, eu fui adentrando para esse mundo, assim, tanto pessoalmente, assim, como meu tema de pesquisa na vida, assim, de produção de conteúdo também, né? E aí, paralelo a isso, paralelo aos meus outros trabalhos, eu, com outras mulheres, fundei o Nós Mulheres da Periferia, que vocês conhecem, e eu sou uma ex-muralista também. Eu estava no mural lá no comecinho, há 10 anos atrás,
E aí, em algum momento, eu me distanciei da Mural para fundar o Nós. E agora eu vou ter que sair porque o Joaquim tocou a campainha. Já volto, tá? Um minuto. A Maiara é da turma de 2010, começou com a gente. Eu, Anderson, Wagner, lá atrás, aqui na Mural. Ela era correspondente de Paraisópolis, junto com Wagner. Então, tem bastante coisa aí para contar. Tem essa experiência aí também do que é ser uma correspondente e estar aqui com a gente, né? Contando essas histórias aí também do jornalismo local e vai poder contribuir bastante com a gente hoje. Então, vamos preparando as perguntinhas, que no final a gente vai ter um papo bem bacana. Desculpa, voltei. O que eu estava falando mesmo? Era de mim, né? E aí, Joaquim nasceu, e aí eu fundei o Nós Mulheres da Periferia, e a minha vida foi se enveredando por esse caminho, assim, de produção de conteúdo sobre mulheres e sobre crianças. No meio disso, eu fiz uma especialização em educação infantil para aumentar meu repertório, assim, e aumentar também o meu conhecimento teórico, né, sobre desenvolvimento infantil. E aí depois fui ser editora do Catraquinha, fui ser editora do Lunetas, e há 2 anos eu estou dedicando mais tempo ao Nós Mulheres da Periferia e fazendo produção de conteúdo para outros veículos, além do Nós, e dando palestra, e dando formação, e dando consultoria, e fazendo esse papo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, a ideia de hoje é eu fazer uma fala que é um pouco, que mistura um pouco as minhas pesquisas com a minha experiência pessoal também, produzindo conteúdo sobre infância, como mãe também, e como jornalista. É um pouco um esquema que eu criei, assim, durante esse tempo, que é um pouco de análise do que vem sendo feito e caminhos que eu acho que são interessantes para a gente e para vocês como produtores de conteúdo também. E aí depois a gente troca ideias, vocês podem conversar sobre as pautas que vocês estão criando, as ideias, dúvidas, enfim, inquietações. Tudo bem? Então, eu imagino que todo mundo saiba o que é a primeira infância aqui. Vocês já tiveram contato um pouco com esse conceito, mas só para a gente estar todo mundo na mesma página e entendendo que a gente está falando da mesma coisa, porque nem tudo, às vezes nem tudo é óbvio, né? Só um minutinho, que eu vou confirmar que o Joaquim foi entregue. Voltei. Então, a primeira infância é a fase da vida que vai do nascimento até os 6 anos. Esse período que as conexões cerebrais se formam. Então, por que é tão importante a gente falar sobre a primeira infância e investir na primeira infância? Porque é o caminho mais eficiente para a gente diminuir as desigualdades e quebrar os ciclos de pobreza, né, os ciclos de vulnerabilidade. Então, investir na primeira infância é investir no futuro e investir nas crianças de agora. Ai, cadê? Tá apresentando? Tá.
eu costumo dizer, elencar alguns conceitos, algumas premissas básicas antes da gente falar de qualquer assunto que envolva, não só a primeira infância, né? Mas assim, infância, crianças de todas as idades. E alguns conceitos são... Nossa, eu clico e não passo. Para toda a pauta que a gente vai fazer, para todo assunto que a gente vai cobrir, para toda pessoa que a gente vai entrevistar, ou mesmo que não seja uma pauta especificamente sobre primeira infância e tenha infância dentro do assunto. A primeira coisa que a gente costuma, é um conceito um pouco da antropologia, mas é simples de entender, que não existe uma infância, até um pouco para a gente tomar cuidado nos textos, né, de dizer, olha, o Léo tá aqui, oi, Léo. Salve, menina. De dizer, nossa, Léo, você deve ter foto sua aqui que eu peguei sem autorização. Espero que tenha crédito. Até para a gente tomar cuidado nos textos, quando a gente vai falar de infância, a gente não dizer a infância é assim, as crianças são assim, né? Não existe um jeito de vivenciar e de viver a infância, né? Não existe uma infância única. E pensando em jornalismo local, e pensando em Brasil, não existe, às vezes, as diferenças assim de vivenciar a infância estão na mesma cidade, assim, São Paulo. As crianças sei lá, daqui do Butantã tem questões específicas, né, e pautas específicas que a gente pode cobrir, e elas não são iguais às crianças que moram nos jardins, por exemplo. Da mesma maneira, a gente também precisa pensar que as famílias e as suas composições familiares não são padronizadas, né? Existem muitas formas de família, né? Muitos jeitos de pensar a família, né? Muitas composições, família com vó, com duas mães, com dois pais, família que é só a mãe sozinha e a avó, enfim, ainda mais pensando no Brasil que as mulheres são as maiores chefes de família. Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar para toda a pauta é o conceito de educação integral, que é um conceito que a gente pensa que as crianças e os adultos precisam se desenvolver em todas as dimensões, né? Na dimensão física, nas dimensões sociais, nas dimensões intelectuais. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa educação das crianças em todas as suas áreas da vida, né? E o desenvolvimento não para, o desenvolvimento começa na gestação e a gente continua se desenvolvendo e aprendendo até idoso, mas aí é outro assunto. Outra premissa super importante para os assuntos que a gente vai cobrir, inclusive quando o assunto não é primeira infância, é que criança é prioridade absoluta. Tem um artigo da Constituição, que é o artigo 227, que diz isso, que criança é prioridade absoluta e é dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelos direitos das crianças. Isso, eu digo que é para a gente pensar, para todas as pautas, porque às vezes o assunto não é sobre criança necessariamente, mas é importante que a gente lembre de pensar onde estão as crianças neste assunto. Eu trabalhei na Lana, e eu sempre cito esse advogado, que é o Pedro, e ele fala isso de... Qual que é a palavra que ele usa? Alguma coisa assim, a chave 227 para todos os assuntos. Então, quando a gente vai cobrir, por exemplo, chuvas na Bahia, chuvas aqui em São Paulo, a gente vai falar dos motivos das chuvas, os caminhos para cuidar das pessoas, e aí onde estão as crianças, né? Quando a gente vai falar de pandemia, por exemplo, cobrir os assuntos da pandemia. Hoje eu fui fazer uma busca no Google para colocar em um slide aqui da apresentação, de criança, e aí tem bastante criança, porque a gente está falando da vacinação infantil, né? Tem bastante notícias sobre criança, mas nem sempre foi assim.
nem sempre as crianças estavam no centro do debate, né, como prioridade absoluta. Então, é só uma provocação, assim, para a gente pensar, principalmente nesses assuntos de violação de direitos ou de catástrofes. Onde que estão as crianças nessa história? E aí, onde que a gente encontra as pautas para falar de primeira infância? E aí eu divido em três espaços que os assuntos sobre primeira infância e sobre infância se dividem, né? Então, em casa, onde a gente fala sobre as relações familiares. Eu não sei muito se vocês namoram, depois vocês me contam. Mas pelo que eu leio, não muito, né? Assim, sobre criança dentro de casa, as relações familiares, os assuntos que envolvem saúde, parentalidade. Na escola, que eu sei que vocês cobrem muito, que eu leio, que a criança... São as pautas relacionadas à educação infantil mesmo, né? A instituição escola. E no mundo, que eu chamo, que é quando a gente fala de direitos das crianças. E aí, vou falar um pouquinho agora, assim, do que vem sendo feito na minha visão e de algumas pesquisas também que eu vou deixar no final para vocês consultarem. Com relação à criança em casa e as relações familiares. Eu estou dizendo aqui, principalmente nos veículos que só falam de infância, né? Nos veículos especializados, assim. Esses pensamentos vêm da maioria desses veículos. Então, primeiro, esse jeito que eu disse, que é um jeito único de vivenciar a infância e as composições familiares. Como se existisse só um tipo de família, né? Então a gente vê muito nessas revistas e nesses sites que só falam de infância, uma cara só de infância e uma cara só de família. Acho que isso vem mudando um pouco, mas eu acho que é bom a gente sempre tocar nesse assunto e falar da importância da diversidade, né? Depois é um jornalismo muito de celebridades e no modo de vida pautada pelo consumo. Eu acho que isso também tem a ver, isso tem a ver também com o financiamento do jornalismo, né, com publicidade. Mas isso é outro assunto que contribui para esse imaginário, né, do que é criar uma família, do que é cuidar de uma criança e tal. Depois acho que eu falei isso, né? Não reflete as múltiplas infâncias brasileiras. Uma outra coisa que é muito direcionado para as mães, né? Então, os assuntos e até o jeito de falar nos textos é como se o assunto infância fosse só interesse das mulheres. É claro que a maioria no Catraquinho Lunetas era a maioria dos leitores, e no Nós Mulheres também, a maioria dos leitores são mulheres, né? Das leitoras são mulheres, mas a gente precisa tentar mudar isso, né? Trazer o assunto infância para quem não é mãe também, trazer os pais, os homens para esse debate, para essa discussão, inclusive quem não tem filho. A gente pensar que falar de infância é importante para todo mundo. E aí também é um desafio a gente pensar pautas que atraiam os leitores que não têm filhos, enfim, que se relacionam com crianças de outras maneiras. Tem muito esse tom de julgamento também, que é como se existisse uma receita, né? Que é esse segundo ponto, como se existisse uma receita para cuidar das crianças em casa. Então, tem um jeito certo de amamentar, tem um jeito certo de parir, tem um jeito certo de escolher escola, tem um jeito só de alimentar, o que traz muita culpabilização das mães e das mulheres. O que é esse outro aqui?
Isso, que quando o assunto é criança em casa, as relações familiares, os tópicos de saúde materna, que são os mais... Só um minutinho. Ai, gente, eu tô me perdendo, que o Joaquim acabou, tá tomando banho lá sozinho. Isso, os tópicos de saúde e de saúde materna e gestação são os assuntos mais recorrentes quando o assunto é criança em casa. Depois vocês me contam como se isso aparece na moral, se vocês pensam sobre isso, enfim. E aqui são alguns exemplos de que mostram um pouco isso que eu falei. Então, 6 dicas simples para se tornar mais presente na vida do seu filho, como se isso fosse simples. Mãe revela truque incrível para fazer bebê parar de chorar em segundos. Mentira. 6 dicas para montar o enxoval do bebê pela internet sem erros. Essa coisa do consumo, né? Assim, quando, na verdade, a gente precisa falar de outras coisas que são muito importantes pensar antes de montar o enxoval e receber o bebê em casa. Mãe revela truque genial para saber quando seus filhos estão mentindo. É claro que isso, de novo, né, tem a ver com financiamento de jornalismo e clickbait e audiência, mas coisas para a gente pensar. E aqui outros caminhos que a gente pode falar sobre isso, né? E aí eu peguei matérias minhas para dar alguns exemplos. 5 dicas de presentes para visitas aos recém-nascidos. E aí são presentes que não são ligados ao consumo, assim, que leve uma comida congelada, pega o filho mais velho para passear, outros tipos de presentes, assim, de como que essa rede de apoio pode apoiar as famílias, as mães, os pais que estão recebendo criança em casa. Tem essa aqui, uma outra que eu entrevistei, uma galera que criou uma semana de apoio à amamentação negra no Brasil, que é em agosto é o agosto dourado, acho que é quando a gente comemora o Dia Mundial da Amamentação. E aí essa galera pensou a semana de apoio à amamentação negra porque tem especificidades na amamentação negra e nas mulheres negras. As mulheres negras são as que menos amamentam e as que menos recebem apoio e informações sobre a amamentação. Essa daqui é outra, Cuidado, Maternidade e Redes de Apoio, a experiência de mulheres negras. É uma reportagem que compõe uma série que a gente fez em parceria com a Fundação Maria Cecília, em que eu contei a história chama As Mães que Me Criaram, em que eu contei a história de mulheres e de como que elas dividem a maternidade, como que elas dividem os cuidados das crianças com outras mulheres, né? E da importância da rede de apoio, da escola, dos vizinhos e tal, e como que isso acontece entre mulheres. E essa aqui é uma outra do Conversa de Portão que eu fiz, que é sobre os impactos da pandemia na primeira infância, e aí eu ouvi mães solo e um pouco da rotina delas dentro de casa. E aí, com relação, saindo de casa, e quando a gente vai para buscar pautas na escola, o que vem sendo feito? Isso daqui eu peguei de uma pesquisa da Geduca, que no final eu posso passar para vocês qual que era. Assim, tem um monte de dados, mas assim, o que mais interessa, assim, que eu acho para a gente aqui pensando em primeira infância, que é uma pesquisa sobre a percepção dos leitores quando o assunto é primeira infância.
A pesquisa vai dizer, as pessoas que leem sobre educação, que é um público mais escolarizado, que se interessa pelos temas de educação, diz que as matérias que falam de criança na escola tem muito número e muita sigla, né? Muitos dados de pesquisa e pouca experiência, assim, né? São matérias que são pouco palpáveis, assim, para o leitor de conhecimento geral, assim, né? Pra gente, então, é uma coisa para a gente pensar, como que a gente atrai leitor para contar histórias de escola, né? Para trazer a importância da escola, a importância da educação infantil. Falando de experiências mesmo, o que acontece dentro da escola. A pesquisa vai dizer também, que mais? Que quando muda para o ensino fundamental, de educação infantil para o ensino fundamental, que as pessoas mais interessam de saber são as notícias da escola em que elas moram perto. Então, acho que é uma outra dica para a gente pensar também como achar pauta. No Portal Lunetas, a gente não fazia jornalismo local, mas sempre que a gente contava histórias de creches e de professoras e de experiências, né, de coisas que acontecem dentro da escola, acho que vocês fazem isso também, né? Que é contar o que acontece, as experiências dos professores, né, as boas práticas de que acontecem da escola, dos jovens, enfim, dos alunos. Isso atrai, isso que as pessoas estão interessadas em ler, mais do que essa coisa das pesquisas e dos dados e tal. Um outro ponto legal dessa pesquisa que é legal para a gente pensar jornalismo local. Uma outra coisa é isso, o cotidiano das escolas é uma coisa que essa pesquisa traz, que é muito legal a gente falar sobre isso também, né, o que acontece dentro da escola. Que os conteúdos que mais chamam a atenção dos leitores que se interessam por educação é sobre creche, é exatamente sobre primeira infância. Aí eu estava falando do Lunetas. Aí no Lunetas a gente não fazia jornalismo local, mas a gente contava muita experiência de educação infantil. E isso era muito legal, assim, isso dava muita audiência e era muito legal ver o retorno de impacto do que as professoras, geralmente era professora, e da comunidade escolar, o quanto que elas se viam representadas e ficavam felizes de ter aquela escola, aquele assunto sendo contado ali, né? Aí eu trouxe aqui algumas matérias que fizeram sucesso lá na época, que a gente contou coisas que muitas vezes são pequenas, assim, né? Que parecem pequenas, mas que é uma história muito legal de ser contada. Então, por exemplo, essa professora que criou, que aqui não tem a foto, mas depois vocês procuram aí no Google esse título, ela criou uma máquina de raio-x para pensar igualdade e diversidade. Então, era um brinquedo, assim, que saía de uma caixa, e aí, a partir desse brinquedo, ela conversou com as crianças sobre diversidade na educação infantil. Essa aqui é uma escola lá na Zona Norte de São Paulo, em Nelson Mandela. Escola homenageia mulheres negras, que sabe, nas creches, vocês têm contato com creches, lembram das creches de vocês, ou já entraram em alguma creche? Geralmente as salas de aula têm nomes, né? Tem escola que tem nome de passarinho, tem escola que tem cor, enfim. Essa escola tinha Sala Elza Soares, Sala Carolina Maria de Jesus, Sala não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente, como repórter, tem que estar o quê? Tem que estar circulando, né? Conhecendo professores, tem que estar dentro do bairro, estou dentro das redes e conversando com as famílias, ou se a gente não é a família, né? Para achar essas histórias, que é muito legal essa experiência e deu super certo, fez sucesso essa matéria. Essa daqui é a história de um memei, chama Memei Dona Leopoldina, que é uma memei super diferentona, assim, que ouve as crianças, que tem um conselho de crianças, então foi um perfil da escola. Essa aqui também é um perfil da Enei Nelson Mandela, né, que por esse nome vocês já imaginam, que é uma escola que pensa uma educação afrocentrada. Eu não lembro de ver
acho que vocês já contam, né, a história de educação infantil, depois, quando terminar, a gente troca uma ideia sobre isso. E aí, outro lugar que a criança ocupa é o mundo, né, que é o que eu falo de direitos das crianças. O que eu vejo é que, primeiro, que os sites que cobrem direitos das crianças, principalmente, às vezes são muito especializados, né? Tem um site que fala de direitos das crianças, né? Um site que fala de trabalho infantil, outro site que fala de segurança. E aí, isso não entra na cobertura geral, muitas vezes, né? E na maioria das vezes, quando entra, é uma cobertura muito pautada na denúncia, né? Quando tem denúncia de violação de direitos, o que é super importante que aconteça, mas a gente precisa falar também de caminhos, né? Quais são os caminhos para esses direitos não serem violados? E aí isso também é da minha experiência, mas também tem pesquisas que dizem isso, que essa cobertura, quando é pautada na violência, não necessariamente esses textos, estes conteúdos vão falar dos impactos da violência no desenvolvimento infantil, né? O que uma criança que sofre violência perde pro resto da vida. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar ao abordar também. Isso aqui é um exemplo, assim. Isso aqui é uma pesquisa, esse branco aqui é uma pesquisa que eu fiz no Google, digitei, sei lá, criança, ano passado, no final do ano passado. E aí as notícias que aparecem é isso, assim, funcionários de escola cortam cabelo de criança e pai denuncia discriminação racial. Mãe dorme em cima da filha e criança morre esmagada. Crianças de 2 anos e bebê de 3 meses são encontrados após serem abandonados. Então, são assuntos que dão audiência, assim, né? São manchetes que dão audiência, que são importantes a gente falar sobre, mas também é importante a gente pensar como que a gente propõe soluções e, bom, acho que a Moral faz isso bem. E aí, esse aqui é uma pesquisa que eu fiz hoje, esse preto aqui também. Tem bastante notícias sobre vacinação infantil que a gente está vendo nesse momento, mas também tem outras trecheiras, assim, tipo, briga de crianças em bar termina na delegacia, essas coisas assim. Aconteceu alguma coisa no BH com crianças causando confusão e deu cadeia para alguém esses dias. Então, esse é o maior volume de notícias quando a gente pensa de direitos das crianças. E aqui, alguns exemplos. Aí eu trouxe, tem matéria da Moral também, matérias minhas, de quais outros caminhos da gente falar de direitos das crianças, né? Olha, eu repeti a matéria. Essa daqui é uma matéria minha sobre as marcas da primeira infância, as marcas da pandemia na primeira infância. Aqui é uma matéria do Lucas, da Moral Sem Aula e Sem Comida, que fala das crianças imigrantes, né? Acho que foi um especial, não foi? Que vocês fizeram, Paulo? Isso, que eu fui orientadora do Lucas. Aqui é uma outra matéria nossa, do Conversa de Botão no Nós, que surgiu a partir de uma percepção de que tinha mais crianças trabalhando nos faróis aqui em São Paulo. E a gente convidou uma especialista para falar sobre trabalho infantil, o que é trabalho infantil, as relações do trabalho infantil com raça e como que isso aumentou durante a pandemia. Esse aqui é um especial que eu fiz para o UOL, ouvindo as crianças, assim, isso foi no começo da pandemia. Eu ouvi umas 10, 15 crianças e elas me disseram, fizeram essa pergunta, né? Ainda falta muito para acabar, me disseram como elas estão se sentindo, como elas estavam se sentindo naquela época. Essa aqui que deu uma cortada é uma matéria de vocês que eu peguei hoje, que também ouve as crianças,
que ficou muito massa sobre as vacinas, né? Aí aqui são as pesquisas que eu citei ao longo agora, e depois eu posso passar os links para vocês. E é isso! Eu vi que alguém levantou a mão, foi sem querer, será? Eu não falei de uma coisa sobre mim, dentre as coisas que eu faço, e aí depois que nesses 2 anos, quando começou a pandemia, e eu deixei de ser editora do Lunetas e produzir conteúdo diário sobre infância, eu criei uma newsletter que chama Carambola. Toda semana eu mando uma curadoria de notícias, né, as principais notícias sobre infância, sobre as infâncias no Brasil. Que é para, assim, pensando em conteúdo de qualidade, né, pensando a gente sair um pouco desse excesso de informação que a gente está vivendo. E aí, na Carambola, eu pensei que quem quer se informar sobre infância, sobre direitos das crianças, sobre educação, sobre parentalidade, pode encontrar um lugar seguro, que eu escolho algumas notícias, as mais importantes da semana, e comento, e aí eu envio por e-mail toda sexta-feira não, mentira, não tem data, envio toda semana por e-mail. É isso, pessoal. Vamos conversar agora? Como que faz para parar aqui? A Jaqueline Silva levantou a mão. Pode perguntar, Jaqueline. Oi, peraí. Eu só não vou ligar a câmera porque não dá. Mas obrigada, viu, Mayara, pelas explicações, tudo. Então, eu tô com muita vontade de fazer uma matéria, assim. Já faz um bom tempo que eu tô ensaiando na minha cabeça. Mas eu queria, assim, eu acho que é um assunto um pouco polêmico, mas eu queria tratar de um jeito, assim, bacana. Eu queria muito falar, assim, sobre a visão das crianças em relação à religião. Então, na minha cabeça, né, na minha ideia, eu queria pegar uma criança de cada religião, assim, que praticasse de fato, né, que tivesse inserida ali. Então, né, pegar uma criança, sei lá, do candomblé, uma criança do catolicismo, uma criança do budismo, bem diferente, assim, do islamismo, sentir mesmo como é que é isso, assim. Mas eu não sei muito se esse é o melhor caminho. Eu ainda nem propus, né, porque eu estou trabalhando na minha cabeça mesmo, como que seria essa abordagem, assim. Mas na minha cabeça, né, no meu pensamento, era mostrar mesmo, assim, como cada uma pratica a sua fé dentro da sua religião. Eu acho uma matéria massa. Eu acho que dá para ouvir as próprias crianças, de repente, ouvir famílias, né, de diversas religiões. Eu acho que faz super sentido. Eu acho Eu queria ouvir as crianças mesmo, assim, eu queria fazer com as crianças. Eu não sei se seria tão fácil, mas eu queria ouvir as crianças, assim, eu queria. Uhum. Vocês já tiveram algumas formações com a Juliana Doreto, né? Ou todo mundo... Como que é a relação com Não vocês? teve, não, mas ela posta umas coisas no Facebook, aí eu me enfiei lá no... Uhum. Isso, a Juliana fala sobre isso, né? Sobre como a gente faz para ouvir um grupo dela, mas não consegui acompanhar ainda, mas eu já vi que ela posta umas coisas. Oi? Desculpa. Ela discute como que a gente ouve as crianças no jornalismo. Tem algumas dicas lá, como pedir autorização para a família, ter a família acompanhada, pensar que a conversa com uma criança, às vezes não é uma conversa
tão linear, assim, né, quando a gente vai entrevistar uma fonte adulta, assim, que vai ter uma pergunta e uma resposta papum. Então, às vezes a gente precisa usar de outros artifícios da brincadeira, então uma entrevista que às vezes demora mais, então às vezes essa matéria que eu fiz para o UOL, Ainda Falta Muito, que as crianças perguntaram, eu pedi desenhos das crianças também, então é um caminho. Talvez demore um pouquinho, assim, para você ter os depoimentos que você quer. A Moral tem feito isso também no podcast, né? As crianças, assim, pegando... Então, de repente, ouvir um pouco esses que foram feitos já, pode ser um caminho. Tem um guia, depois se você me escrever, tem um guia de como entrevistar crianças. Deve ter no site da Geduca, em algum lugar. Um guia. Um guia para jornalistas sobre como entrevistar crianças, que tem algumas dicas lá. Eu vou colar aqui no chat algumas matérias que falam sobre religião na escola, e uma outra aqui que é como a intolerância religiosa afeta os direitos das crianças. De repente, te inspira. Obrigada. Imagina. E eu sinto muito assim, eu sinto falta, né? Como se eu escrevesse há muito tempo, né? Não, assim, que as crianças leiam, elas não vão ler porque elas sejam nem alfabetizadas, mas assim, no sentido assim, de chegar até ela. Não só os pais serem. Não consegui te ouvir, querida. Vocês ouviram? Oi, tá ouvindo agora? Tá cortando, Jaqueline, o seu áudio. Ô, Mayara, vou aproveitar já que está restabelecendo conexão, queria que você falasse um pouquinho mais de um ponto que você citou, de falar sobre a primeira infância, falar sobre essa cobertura para outros públicos e mostrar como isso é importante, né? Para os homens, para os pais, que não é uma coisa, não é uma cobertura importante só para as mães, como parece às vezes, né? Quando a gente vê a cobertura. Você tem dicas, o que poderia ser feito, como fazer isso, quais são os caminhos para fazer isso, para atrair mais leitores, para mostrar que esse é um assunto que é importante para todos. E posso emendar nessa pergunta, Paula? Ir aqui falando, deixa eu ligar na câmera. Aproveitando essa pergunta do Paulo, a minha dúvida é como fazer isso justamente sem parecer que a gente está puxando sardinha para os pais, sabe? Porque eu já vi também algumas matérias que dava para entender que era para tentar abordar esse público, mas mesmo que sutil, parece que está colocando o papel do pai num super-herói, sabe? Como andar nessa linha tênue aí pra gente não escorregar, né? Mesmo sem querer. É um desafio, né? Quando a gente vai falar de paternidade ou experiência de paternidade, os pais ficam nesse lugar de fazendo coisas incríveis quando não está fazendo mais do que obrigação. Eu acho que um caminho, gente, assim, a gente incluir o assunto dentro da nossa cobertura geral, e aí quando pensar não são todos os assuntos que dá pra gente ouvir os pais, né, assim, depois a gente tá falando pra gente também não ficar nesse lugar de supervalorizar o papel do pai, quando na verdade é a obrigação dele, mas incluir o assunto infância dentro de todas da nossa cobertura, assim, dentro de todas as editorias, né? Então, por exemplo, vocês têm aquele rolê, aquela coisa quando vocês falam de cultura, então pensar conteúdos, por exemplo, para essa sessão que fale sobre cultura para criança, né? Vocês devem ter pais leitores, famílias leitores, né? E pensar em outras qualquer coisa. E pensar em outros atores que estão envolvidos na criação das crianças, né?
Então, tem tio, vocês, não sei, alguém tem filho além do Léo? A gente é tio, a gente é padrinho, a gente é irmão, a gente tem outras relações com as crianças, né? Então, também a gente pensar em como que a gente pode atrair público, atrair leitor a partir daí. E aí, contar experiências mesmo, assim, eu acho que esse é o melhor caminho, assim, contar histórias, porque as histórias vão atrair quem tem filho, quem não tem filho, enfim. Maiara, Paulo, você vai falar? Maiara, a Jaqueline está com problema na internet. Eu vou ler aqui a pergunta que ela fez. Ela queria saber como atrair as crianças para essas notícias. Nessa idade, elas podem não estar alfabetizadas, mas eu realmente queria que as crianças tivessem acesso às matérias em que elas estão e não só os adultos. Eita. Aí é um pouco abraçar o mundo, talvez, né? Uma coisa de cada vez, eu não sei. Tem veículos especiais, tem poucos, assim, tem um caminho aí de jornalismo infanto-juvenil. Tem alguns veículos que só produzem conteúdos para criança. Tem o jornal Joca, tem a revista Qualé, e tem algumas outras coisas nascendo agora para criança. Geralmente esses jornais têm parceria com escolas, né? As escolas assinam, recebem os jornais e aí as notícias são trabalhadas em sala de aula. Mas, querida, eu não produzo conteúdo para criança, assim. Jornalismo infanto-juvenil não é nem conhecido como uma área, né? A gente nem viu isso na faculdade. Acho que para você pensar pautas nesse sentido, teria para as crianças lerem, né? Teria que ir diretamente nos veículos que conversam com as crianças aqui. No nosso caso aqui, a gente chegaria por meio das famílias, né? Então, pensar em temas assim que os pais iriam se interessar em conversar com as crianças sobre esse assunto, né? Então, como que formar pais e aumentar o repertório dos pais para conversar com as crianças sobre aquele assunto. E aí, quando a gente entrevista as crianças, os pais mostrarem para as crianças que elas apareceram naquele veículo, enfim. A Jéssica Bernardo levantou a mão. Pode falar. Só para comentar primeiro o que a Jaqueline falou, a CBN produz um podcast para crianças, chama Revistinha. E aí, uma das propostas do podcast é justamente essa questão, né, de facilitar o acesso a notícias para as crianças que ainda estão em fase de alfabetização ou que são um pouco mais velhas, adolescentes, né, por isso tinha o podcast. Mas, enfim, eles trazem crianças para discutir temas que estão nas atualidades, estão sendo discutidos no noticiário, e aí a linguagem é uma linguagem mais acessível para o público infantil. Maiara, eu queria te perguntar, porque uma das questões que eu acho que é interessante de ter você aqui é ajudar a gente também a entender onde encontrar essas pautas, né? Você falou sobre a casa, a escola e o mundo, né? Mas eu acho que, e aí falando um pouco da minha experiência própria, eu não sou mãe e eu tenho poucas pessoas próximas, assim, de amigos meus, poucos têm filhos, né? A maior parte ainda não tem filhos. Então, as pessoas que têm filhos, mas são primos, pessoas que moram um pouco mais longe e tal. E aí, no ano passado, a gente até teve uma série com a Fundação Maria Cecília Souto Legal, e uma das questões que eu lembro que eu pensei assim, na hora, o primeiro slide você falou assim, acho que todo mundo aqui deve saber, né? Primeira infância é de 0 a 6 anos. E eu descobri fazendo essa matéria, assim, essa série. Eu não sabia, assim, a gente... acho que por ter pouco contato mesmo com pessoas, não ter filhos, ter pouco contato com pessoas que têm filhos pequenos nessa idade, eu descobri um monte de coisa fazendo essa matéria. E aí, uma coisa que eu queria te ouvir, assim,
onde que de que maneiras a gente pode pensar para encontrar pautas, assim? Você acha que é interessante a gente se enfiar em alguns grupos de Facebook de mães, ou se as coisas que circulam nesses grupos são muito voltadas para uma coisa que já é aquilo que já está sendo feito, ou a questão principal é conversar mesmo com quem a gente conhece, que é pai, que é mãe. Enfim, queria te ouvir de dicas de como a gente pode pensar pautas que envolvam crianças, né? Que falem sobre a primeira infância. Antes de eu responder, eu vou falar uma coisa para a Jaqueline que eu esqueci. Ano passado eu fiz um trabalho de produção para um podcast de jornalismo para criança que chama Radinho BDF, que é do Brasil de Fato, que é muito legal também. É uma proposta de falar de todos os assuntos para crianças. Para crianças. Aí não é a criança mais velha, né? São crianças de 8 a 12 anos. Mas também é legal de ouvir, se quiser se inspirar. Agora, é Jaqueline que falou disso, agora é Jéssica. Acho que ela caiu. Vocês estão aí ainda? Ela sumiu para mim também. Acho que voltou. Nayara? Eu caí, Jesus? Agora voltou. A fala da Jéssica é uma coisa para a gente pensar, né? Essa coisa da gente não ter contato com criança, quem não é pai, quem não é mãe. Como a gente vive num mundo adultizado, né? E sem diversidade de idades, né? A gente está centrado no mundo de adultos, né? Então, a gente não tem mais contato com os idosos, não tem mais contato com as crianças, assim. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Onde estão as crianças? Ou a gente está frequentando lugares que são muito iguais a gente, né? E aí as crianças ou os lugares estão excluindo as crianças, né? E quando a gente exclui crianças, e principalmente criança pequena, a gente acaba excluindo as mães também, né? Uma coisa para a gente pensar. Agora, de onde achar as pautas? Eu fiz também ano passado, ano retrasado, não sei, uma coisa com a Enóis, que é um mapa, uma coisa da gente fazer um exercício de mapa afetivo do bairro onde a gente vive. Aí depois, se vocês quiserem me escrever para eu dizer as coisas que eu estou falando, mas deve procurar aí, Enóis, mapa, guia, deve achar. Que é a proposta da gente fazer um mapa afetivo do nosso bairro, do lugar que a gente cobre, e aí olhando neste caminho que a gente... Olha o Marcelo rápido. Olhando o caminho, durante esse caminho que a gente percorre para ir trabalhar, para ir para o busão, para, enfim, fazer coisas que a gente faz no nosso bairro, onde estão as crianças? Que a gente vai achar. As crianças estão lá. E outra coisa é pensar que todos os temas que você quer cobrir, a gente pode pensar nas crianças, né? Então, eu vou abrir a rola da moral aqui. Todos os assuntos que a gente quer falar, então, por exemplo, aqui, ó, futebol de várzea. A gente pode pensar onde estão as crianças nessa história, né? Se tem, sei lá, times infantis, onde estão os filhos dessas pessoas. Enfim, Tremores em Sapopemba. Onde que estão? Peraí, que eu tenho um outro filho, que é um filho gato, que está na primeira infância. Como as crianças foram afetadas com esses tremores, né? O que as crianças têm a dizer sobre isso, como que as escolas foram atingidas. Dá para a gente pensar várias coisas a partir de temas que não são só infância necessariamente, sabe? E eu acho que isso já é uma pauta, né? Para você pensar, essa coisa de eu não frequento lugares, eu não estou em lugares onde as crianças estão. Assim, o que tem de errado nisso? Né? A gente pensa porque os lugares
os espaços são muito adultizados e não são... As cidades, né? Ai, tem uma coisa escrita errada aqui, Paulo. Arte moderna nas quebradas. Os espaços são muito adultizados, né? Os bairros, as cidades não são acolhedores para as crianças. Eu acho que só isso é uma pauta, né? Assim, cidades acolhedoras para crianças, né? Espaços que são acolhedores para as crianças, né? Por que a gente não está vendo as crianças por aí? Tem uma coisa que, quando você falava, eu me lembrei. Uma vez a minha avó ia vir aqui para casa. E, na verdade, eu não queria trazer ela para minha casa. A história toda começa assim. A minha avó, eu queria muito sair com ela e eu queria passear com ela em algum lugar que fosse acessível. Minha avó tem um problema no joelho. Então, ela anda muito devagarzinho, ela anda com bengala e tal. E a minha família é do Grajaú, né? Quer dizer, minha avó é do Ceará, mas nessa época eu estava lá no Grajaú também. E aí, eu lembro que eu procurei na internet e eu não encontrei uma lista, assim, nenhuma. E eu procurei com bastante afinco, né? Faz um tempo isso já, foi antes da pandemia. De lugares que ficassem perto da minha casa, em que eu pudesse passear com idosos e que não fossem coisas tipo... Porque eu lembro que eu fiquei muito incomodada porque eu falava assim, no caso, né, da minha avó, como era uma idosa, eu me lembro, eu não queria uma coisa que fosse boba. Tipo, a minha avó entende, ela é um ser complexo e vivido e cheio de coisas, e eu queria encontrar listas de lugares onde eu pudesse curtir com a minha avó e que fossem acessíveis, porque ela tem dificuldade de andar. E eu não encontrei, e aí eu trouxe ela para minha casa. O final da história foi, a gente fez um almoço em casa, porque eu não encontrei nenhum material sobre isso, né? Aí, enquanto você falava, eu me lembrei disso, que não era relacionado a crianças, mas, enfim, era muito isso, assim, né? E conversando com ela também falou como ela se sentia mal de sair de casa, porque não tinha lugar para ela. E aí eu lembro que na época eu fiquei muito incomodada com isso. Eu falei, nossa, como assim não tem lugar para você? Não, né? E, enfim, aí no final das contas a gente trouxe ela para casa, fez um dia gostosinho com ela em casa e tal. Mas me lembrou um pouco disso. Acho que é um pouco dessa reflexão com as crianças também, né? De lugares para você estar com as crianças, onde essas crianças estão e como é que as cidades estão preparadas. E outra coisa que eu me lembrei também, enquanto você falava, é que uma vez uma outra jornalista, que era mãe, me falou uma coisa que também ficou na minha cabeça. Ela disse que as crianças olham a cidade de um outro jeito. E, primeiro, só pela altura que elas têm. Então, ela falou assim, tenta você um dia andar na rua e abaixar na altura de uma criança, assim, e olhar para a cidade. Tipo, tudo é muito gigante, né? Tudo, e é até um pouco assustador, né? Assim... E aí ela falava que eu lembro que ela estava falando com isso também numa conversa sobre entrevistar crianças e tal, e aí ela estava falando que, tipo, um dos princípios básicos disso é quando você estiver entrevistando pessoalmente, você abaixar para ficar na altura da criança para conversar com ela, né? Porque essa coisa do adulto, da pessoa grande, olhando de cima, como se, enfim, é um pouco esquisita. E aí ela falava disso, são duas coisas que eu lembrei aqui enquanto você comentava. Total. Obrigada pelas dicas. Oi? E obrigada pelas dicas. Imagina, eu acho que a gente pode trazer essa discussão, assim, trocar idoso por criança, e aí vai dando mesmo, né? Então, coisas para a gente pensar. Eu coloquei aqui um link de um projeto que eu estou trabalhando também, um outro projeto, que chama Urban 95, que tem um monte de texto, se vocês quiserem ler sobre isso, sobre cidade para crianças, né? É uma rede de cidades, assim, uma iniciativa que quer pensar em como que incluir bebês e crianças, né? A perspectiva de bebês, crianças e seus cuidadores no planejamento urbano, porque se a gente tem um bairro, uma cidade que recebe bem, que é acolhedora para as crianças, a gente vai ter uma cidade que acolhe a sua avó idosa, que acolhe as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que têm mobilidade reduzida, que têm algum tipo de deficiência. Então, se a cidade acolhe uma criança de 95 centímetros, ela vai acolher todo mundo.
Agora o Eileen Gomes pode falar. O que a Jéssica falou, ela falou da avó dela, mas me fez lembrar uma coisa, eu tenho um sobrinho autista, né? E eu acho que essa questão da concepção de crianças, espaço e outras coisas, vai além só da criança, porque a gente tem várias crianças com vários tipos de necessidades especiais. E eu acho que falta um pouco de conhecimento até espalhado para as outras crianças também, porque falta nos pais deles. E muitas vezes meu irmão já falou para mim assim, que ele sai, e às vezes meu sobrinho vai ter a crise dele, ele tem o tempo dele, porque ele está se adaptando com o espaço. Então, tipo, a gente descobriu depois de um tempo, ele tem 4 anos de idade. Então, para ele, outros espaços são turbulentos, né? E o quanto os outros pais olham feio quando ele está dando a expressão dele, mas ele não consegue se expressar de outra maneira. Ele tem um nível baixo de autismo, mas eu já fiz voluntariado com outras crianças e com projetos que cuidam de pessoas nas idades especiais, e é muito complicado isso também da sociedade, como que ela vê desde a criança até os outros níveis, a gente está falando sobre criança, mas a visibilidade para isso, sabe? Tratar crianças, só crianças, tudo bem, mas como você trata esses pontos mais delicados, sabe? De vários universos infantis que a gente tem, dependendo de cada necessidade, inclusive até a questão da locomoção, né? Porque se é difícil você passar com um carrinho de bebê nas calçadas, como você passa com uma cadeira de roda de uma criança e tantas outras coisas? Qual que é o espaço público que essas crianças podem ocupar? Como que as outras crianças também lidam com isso, por causa dessa falta de informação que rola na sociedade? O autismo e as crianças neurodivergentes, assim, é um outro super tema grande, assim, eu acho que a gente precisa falar mais. E pensando nas diversas infâncias, assim, né, pensando o que é normal, né, como que uma criança se expressa normalmente, a gente precisa, para a gente mudar hábito, né, para a gente mudar como que a gente enxerga as crianças com autismo. Uhum. Porque até muitas vezes eles são vistos como se estivesse fazendo birra. E a expressão de uma criança é completamente diferente de uma birra. E quem olha, os outros que olham de fora, todos acham que tratam iguais. Falam, nossa, por que o pai não faz essa criança ficar quieta? Mas não é isso. Tem um vídeo muito bom que é tipo do comportamento da mente, né? É uma animação que ela foi feita. Depois eu posso procurar e mando para vocês também. Ela foi uma animação feita para explicar como funciona a cabeça de um autista, né? Dependendo da coisa. Aí ele coloca até uma criança numa rua super movimentada com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, a questão do foco, das coisas, para ele se acostumar com aquele ambiente. Então, ele tem que se adaptar naquilo, né? E como falta muita informação, e as pessoas não estão próximas disso, se vê com maus olhos, digamos assim, né? Uhum. Eu colei aqui no chat também, ano passado, não, esse ano, do ano passado para esse ano, eu ganhei uma bolsa da Fundação Gabo para estudar jornalismo científico. E aí eu fiz uma matéria sobre autismo nas periferias. É uma reportagem em áudio. Tá aqui o link se vocês quiserem ouvir. E aí explica um pouquinho, assim, né, o que é autismo de maneira simples. E aí traz um pouco o dia a dia das mães, que é quem, no fim, quem cuida das crianças, para a gente entender um pouco esses comportamentos, né, e fazer as crianças circularem, a gente ver essas crianças, a gente conviver com a diversidade e crianças que se comportam do jeito que elas são, né? Acho que o autismo é uma parada bem importante da gente continuar falando e falar mais, sabe? Sim, total. Ouçam a minha matéria. Maiara, Wagner aqui, não vou abrir a câmera não. Oxe, quero ver. Você mostrou lá atrás, né, acho que foi no Lunetas, né, que falar de creche, sobretudo as matérias de creche traziam mais audiência, né, e mostrou ali alguns exemplos. O Lunetas, como era um portal já, né, específico, já nichado e tudo mais, então, em tese, ele naturalmente já tinha, claro, há matérias que tinham ou não mais audiência, etc., mas ele é um portal focado, digamos, né?
para a gente, Mural, que é um veículo aí que tem essa missão de cobrir tantas regiões diferentes e que almeja esse público-alvo, que é o jovem, né, digamos, de 18 a 34 e tal. E até essas matérias que, até analisando, a gente vê até um pouco menos de audiência em relação a essa temática, né? Muitas vezes porque, teoricamente, esse público é um assunto que talvez não interesse esse público. Você teria alguma dica para fazer com que, claro, tudo isso tem que estar atrelado a um conjunto de fatores, né? Redes sociais, etc, etc. Mas seria alguma coisa que você poderia orientar em relação à produção desses conteúdos sobre primeira infância? Sei lá, parar 1000 vezes para falar, pera, o título tem que ser maravilhoso, porque é o que vai capturar. Talvez os títulos sejam muito burocráticos, muito conservadores, e isso já espanta. Tem que pensar que esses assuntos devem estar muito atrelados à arte, que é o que a gente tem feito muito bem, por exemplo, no Instagram. O que você acha? Assim, teria um caminho para engajar mais nesse assunto e a gente ter mais audiência? Fotos de bebês fofos. Sério, de verdade. Fotos do Léo de crianças fofas. Tô brincando. Tô brincando, não. Esse é o caminho. Também. Eu acho que bebês, assim, bebê, criança, fofo, não sei nas redes de vocês, isso deve super. Não sei se tem muita foto de bebê nas redes de vocês. Não, mas não tem. Aí tem uma coisa. O que acontece muitas vezes a gente faz arte por conta da ausência de fotos. Então conversa com o Léo aí. Então tem essa questão de, tem muita, por exemplo, nessas matérias, das reportagens que a Jéssica fez, por exemplo, teve muita arte, e eu acho que pouca foto, até pouca foto de criança. Me corrijam aqui, Paula e Jéssica, se eu estiver errado. Tem umas fotos mó legais. Então, acho que tem, e acho que até para home mesmo, de prioriza a arte do que a foto, por exemplo. Então... eu falei brincando, mas é de verdade, assim, o Atlântico só falava de criança. Vielas, tá, não sei. Vielas é um novo projeto aí de banco de fotos, etc. Tá, as imagens de crianças felizes, assim, davam super certo. Aí tem uma coisa com cuidar da imagem, direitos autorais, aí que vocês veem internamente. Mas no Lunetas, então, no Lunetas a gente não falava de primeira infância especificamente. O que acontece é que essa fase, a primeiríssima infância, a gente falava de infância, de gestação até 12 anos, né? O que acontece é que essa fase, primeiríssima infância e primeira infância, são as que trazem mais angústia nas famílias, são as que trazem mais dúvidas, são as que trazem mais novidades, né? As que trazem mais mudanças, né? Do 0 aos 3, as crianças mudam todo dia. Se você vê um bebê uma semana, deixa de ver, você vai ver na outra semana, ele já cresceu muito, ele já faz coisas, ele aprende muita coisa nesse período, né? Então, dentro deste tema, a primeira infância, a primeiríssima infância, é o que as pessoas se interessam mais por causa disso também. Agora, esse dado que eu falei de que as pessoas se interessam mais por creche é a pesquisa da GEDUCA, a última, não sei se teve nova, de percepção de leitores sobre educação, de 2019, acho. Que as pessoas com menos... Aí tem que ver, eu não sei o público exatamente de vocês, as jovens, né? As pessoas com menos escolaridade se interessam, dentro de uma lista lá de coisas que pediram para responder, por creche. Creche é um dos temas mais de maior interesse. E aí, dentro de creche, o que tem maior interesse são as creches, as escolas do seu bairro. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Assim, a gente precisa estar próximo das escolas. O que está acontecendo dentro daquela escola, assim, tanto no sentido da denúncia, né? O que está faltando, mas, assim, as professoras de educação infantil são, assim, personagens incríveis, gente. Assim, elas são... elas estão vivendo ali com aquela
efervescência de bebês, de crianças pequenas, elas têm ideias, elas fazem coisas incríveis. Então, acho que se aproximar das professoras, eu acho que o caminho é contar histórias. Uma vez no Lendas, a gente contou uma história de uma professora em Natal que levava as crianças de 4 ou 6 anos, assim, para tomar banho de cachoeira. A gente achou, sei lá, um post dela numa rede social, e aí foi atrás dela, e aí ela tinha um monte de fotos das crianças tomando banho de cachoeira. Então, contar, eu acho que o caminho é esse, assim, contar histórias que são interessantes, né? São práticas de educação infantil que sejam interessantes e aí que atraiam, que aí vai atrair todos os públicos, né? Acho que o Marcelo queria falar. Autorização. Então, tem uma questão muita de lei de proteção de dados, autorização, enfim. Marcelo, seu microfone está mudo. Nossa, já tinha falado um monte, gente. Boa noite. Obrigado, Mayara, pela apresentação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para toda a equipe da Mural. Eu queria primeiro fazer um preâmbulo nesse comentário do Wagner. É claro que eu estou do outro lado, eu estou aqui como eu trabalho na Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, e a gente trata de primeira infância, mas eu estou na comunicação, eu vejo os públicos que a gente mais consegue alcançar, enfim, com as nossas redes sociais, com assessoria de imprensa, isso falando para jornalistas, para público final e para a gente que está mais segmentada como professores e pesquisadores que estão mais perto da gente. Eu vejo, nesse 1 ano e meio que eu estou na Fundação, o que eu percebo, o Wagner, Mayara também, é que eu acho que conectar com assuntos do momento, assim, e assuntos que são caros, às vezes, para o seu público, faz super sentido. A Fundação tem uma comunicação muito focada na ciência, uma coisa muito técnica, muito burocrática mesmo. Mas, às vezes, que a gente consegue conectar assuntos como o racismo, por exemplo, a gente lançou recentemente um documento que fala sobre racismo e educação infantil. Vai para vários públicos, e, tipo, quase todos os nossos públicos abraçam o conteúdo e engolem, assim, tipo, é muito bom o resultado, é muito bom mesmo. E aí eu queria até fazer um comentário e pedir para a Mayara fazer um comentário sobre isso, porque teve uma matéria que ela mostrou na apresentação dela, que falava de uma matéria que eu li hoje, inclusive, do Globo, enfim, um jornalista do Globo, assim, cobrindo o caso de uma menina de 8 anos, se não me engano, que teve o cabelo cortado por um colega dela de 6 anos no ônibus indo para a escola, e ela era negra. E aí eu li a matéria até o final, geralmente eu não leio até o final todas as matérias assim, porque não dá tempo. Mas essa eu li até o final porque no subtítulo tinha uma parada assim meio de acusação à criança que cortou o cabelo da outra, assim, tipo, tem que responsabilizar essa criança, tá ligado? E eu fiquei indignado, assim, tipo, queria mandar um fac para o jornalista. Falar, mano. Mas aí fui até o fim da matéria e tinha uma fala lá de um especialista falando que não, é um reflexo da sociedade, sabe? Uma coisa bem básica, bem óbvia. E aí eu queria que você comentasse. É claro que a gente está falando aqui um pouco mais de jornalismo independente, mas como é que a gente pode furar um pouco a bolha, porque parece que quando veículos ou pessoas que estão fora da cobertura, ou não tem a delicadeza de ser um jornalismo mais independente, mais ligado a causas ou serviços, eles reproduzem umas coisas assim da nossa sociedade que são bizarras, e o que é claro, pergunta de $1 bilhão, mas o que a gente pode fazer, o que a Fundação pode fazer, o que o jornalismo independente, periférico, pode fazer para tentar fazer acho que vocês já fazem, inclusive, mas enfim, queria te ouvir. Uma coisa, eu não li, não vi eu saiu na minha pesquisa das palavras do Google hoje, eu acabei não lendo essa matéria do cabelo cortado. Uma coisa que a gente fazia no Lunetas, não sei se é muita cara da Mural, mas é uma coisa que a gente faz no Nós também, que a gente tem conteúdos formativos, né, até no SEO para ser achado no Google, são conteúdos estruturantes, que são conteúdos que a gente recorre quando essas notícias, para a gente também não ficar repetindo essas notícias, né, tipo,
criança sofreu isso, criança sofreu aquilo, mulher não sei o quê, né? Porque também a nossa cobertura, a gente é pequena, não dá para ficar cobrindo todo o caso, né? Então, são conteúdos formativos sobre tipo, os impactos do racismo na primeira infância, né? O racismo na educação infantil, o racismo na escola, práticas de educação antirracista, racismo entre crianças, né? Como, assim, conteúdos que sejam formativos, né? Que são grandes conteúdos com muitas fontes, muitas visões do assunto. E aí, o que a gente está fazendo no Nós, assim, que tem funcionado, e fazendo no Lunetas também, é conectar essas coisas que estão acontecendo com esses conteúdos de formação. Tipo, você viu o que aconteceu agora com alguém que cortou o cabelo de não sei quem e a discussão que tem em torno disso? Vem ler esse nosso conteúdo que fala sobre quando o racismo acontece entre crianças, o que a gente deveria fazer, por que isso acontece, como lidar na escola, como lidar em casa e tal. Vai para esse conteúdão que é o conteúdo formativo, né? Então, trazer esse assunto do momento com esse outro conteúdo. Lembrei de um conteúdo que a gente fez no Lunetas que deu certo sobre isso, que é, vocês lembram do bilhete? É verdade esse bilhete, esse meme? Aí, enfim, tava todo mundo falando desse bilhete, não sei o quê, e a gente foi lá, a gente fez uma matéria. O que o bilhete do Gabriel ensina pra gente sobre a alfabetização? Então, convidamos uma formadora de professores, alguém, enfim, que alfabetiza crianças. E aí ela fez uma análise, assim, dessa situação e de como o Gabriel escrevia. E aí a gente falou sobre a alfabetização. Então, acho que esse pode ser um caminho, assim, ter esses conteúdos que são formativos mesmo, sabe? Não sei se te respondi, se faz sentido. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Maiara, quer falar mais alguma coisa? Não, gente, não tem. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Só dizer que eu tô aqui. Se vocês precisarem, me chamem. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Foi ótimo estar aqui com vocês, trocar ideia. Tamo junto. Obrigada pelo convite, adorei conversar. A gente que agradece. Eu vou deixar aqui um link para vocês responderem sobre a nossa formação. Por favor, preencham para a gente, é muito importante. E eu queria pedir para quem puder para abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha. Oi. Obrigada, pessoal. Boa noite aí. Obrigada, Maiara. Eu que agradeço. Até breve. Até logo.